Vou fazer alguns avisos aqui, antes da gente começar. As pessoas que vão viajar agora à tarde, que precisam de carona para o aeroporto, para ir à mesa e conversar com a Luciana, para ela montar uma agenda, que o pessoal da vigilância está fazendo esse transporte do pessoal para o aeroporto. Quem vai viajar agora à tarde e amanhã também, se precisar amanhã cedo de carona, tá? Para você não ficar sem condição de descer. À tarde, nós temos também os certificados. Vai falar? Nós recomeçamos. Nós recomeçamos. À tarde, agora, a gente vai estar liberando os certificados do primeiro seminário. Pela lista de presença que está assinada lá fora. Da tarde, né? Do dia, de manhã e tarde. A mesma lista da manhã, tá, Balbino? Proposta. Nós estamos enviando, o ESA está enviando para a Secretaria dos Sindicos, nesse momento, né, o projeto político de segurança das IFES, para que ele chegue aqui imprimido, para que a gente entregue ao representante da reitoria, que vai estar aqui até o final da tarde. Quero convidar a Cristina Del Papa para tomar lugar comigo à mesa, nossa coordenadora geral. Convidar o nosso palestrante da tarde, Mozart Simões, da Costa Júnior, que vai estar ofertando aí em palestra, né? Olha a quantidade de tema, olha aí no seu folder. Lei número 11.091, CPC-TAI, Ambientes Organizacionais da Segurança. Vai falar da CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, o ofício número 15 do MEC, mandado de injunção, PLS, a situação em que estão os PLS em tramitação no Congresso Nacional. É muita coisa, né? Tudo isso convergindo para a questão do tema segurança na universidade. Fica à vontade, Moza. Vou esperar? Eu vou pedir o Cláudio. Deixa eu sair. Luizão, vem aqui para a mesa. A Cristina deve sair para resolver alguma coisa. Vem aqui mais a companhia. Nosso coordenador de políticas sociais da FASUBRA, Luiz Macena. A Cristina falou que eu ia tomar uma lição de mesa, mas vou tomar ainda, vou ficar boa nisso. A gente vai descer porque o Moza está com um trabalho muito lindo que vai ser projetado. E eu não vou querer assistir de costas, não é nem o Luizão e nem a Cristina. Com licença, palestrante Moza, Titeles, tá? Mas... Boa tarde, companheiros. Depois do almoço, né, naquele restaurante muito bom, aquela comida, fica meio complicado nós engrenar. Mas vamos lá, vamos devagarinho, sem atropelo. Vamos começar bem do começo, que é para não nos perdermos na poeira. Em primeiro lugar, eu quero saber se tem alguém aqui que não é vigilante. Levanta a mão para mim, por favor, quem não é vigilante. Pode passar. Motorista, tem motorista? Motorista? Tem um porteiro, tem porteiro?
porteiro. Ok. Alguém mais que eu não citei? Pode apagar a luz para nós, né? Então, companheiros, primeiro eu vou contar um pouco da história do GT Segurança da SUG, como isso tudo começou. Eu quero me reportar ao companheiro, como é que é o nome? João. Sabe que os porteiros estão começando uma mobilização aí a nível nacional, né? Teve o primeiro seminário aqui. Motorista, tem os companheiros porteiros lá de Porto Alegre, na última plenária que teve do Fórum Social Mundial, entregaram uma carta para a Fazubra, no qual fui eu que entreguei essa carta na mesa. Uma mobilização dos porteiros, mobilização dos motoristas, e agora vai ter um seminário dos porteiros, vai ter um seminário dos motoristas e dos HUs, né? E dos auxiliares de enfermagem, que eles trabalham dentro do HU, e o auxiliar administrativo. Vai ter uma reunião também da racionalização de cargos, são 80 cargos que vão estar lá presentes, pessoas representando seus cargos lá em Brasília. Então pode ver que está começando uma mobilização a nível nacional de todas as categorias, não é? Então, companheiro, como é que é meu nome? João. Se eu te disser para ti que eu tenho 2 anos e 3 meses de sindicalista, tu acreditaria nisso? Que eu tenho 2 anos e 3 meses de sindicalismo? Tu acreditaria nisso? É o tempo que eu tenho na luta. É o tempo que eu milito na luta. Tenho 2 anos e 3 meses de sindicalismo, né? As pessoas que têm aí 30 anos aí gatinhando. Mas é o tempo que tem o TLS. A idade dos projetos de lei é a idade que eu tenho de sindicalismo. Então, se eu dissesse para ti hoje que daqui a 2 anos e 3 meses, eu não tenho prova na mão, não tenho nada para provar para ti que isso vai acontecer. Se daqui a 2 anos e 3 meses, os motoristas vão ter 4 projetos de lei, 3 no Senado e 1 na Câmara Federal, vão ter as portas abertas com inúmeros senadores, os motoristas, não é? E vão estar dentro da Fazubra, e em 60% dos sindicatos da base da Fazubra. Você acreditaria em mim se eu não tenho nenhuma prova para te mostrar que isso vai acontecer? Acredito que eu estou aqui falando para ti que eu vou mostrar ali, por isso que eu acredito. Se eu não tivesse nada para mostrar aqui, provavelmente eu ia dizer, esse cara, não sei, esse cara é muito louco. Foi isso que aconteceu. Tu sabe o que é tu mostrar para alguém que só está aqui na cabeça, que tu não consegue transferir para o papel um sonho que tu tem, e de alguns companheiros da tua própria base chegar e botar o dedo na tua cara e dizer, tu tá louco, rapaz? Isso nunca vai acontecer. Então, companheiro, eu fui na minha primeira plenária na Fazubra em 2007, e eu estava conversando lá com um vigilante que tem mais ou menos uns 15 anos de sindicalismo, acho que até mais, mas na Fazubra como diretor devia ter uns 5 anos. E eu com aquela ânsia de mostrar para ele que talvez seria possível. Sabe o que ele disse para mim? Moza, eu te entendo muito, muito. Eu cheguei assim também na federação, quando eu entrei no sindicalismo, eu era assim, afoito, com esse gás, com essa garra, com essa loucura. Depois eu vi que não adianta nada e ficar na mesmice. Cara, eu fiquei pensando assim, com meus botões, esse cara tem uns 15 anos de sindicalismo, diretor da Fazubra, esse cara sabe muito, eu acho que ele tá certo mesmo. Quem sou eu, né? O cara tá certo. Então, João, eu digo para ti e para os outros que estão aqui, que estão começando nessa luta, que nós não ganhamos nada, viu? Nós não ganhamos nada ainda. Não existe nada aí, nós não ganhamos nada. Mas eu digo para ti que se tu não desistir, e se eu disser para ti, João, que tu vai ter que abandonar a tua família, a tua vida social vai inexistir mais, não vai ter mais vida social, né? Que tu vai ficar varar madrugadas na frente do computador para realizar essa luta aí. Tá. Estava disposto a fazer isso? Estava disposto a fazer? Agora vocês imaginem, João, alguém que nunca fez isso aí.
Já pensou? Alguém que nunca fez. Alguém que não sabia nem passar um e-mail. Aliás, não tinha nem e-mail nem computador, né? Se não sabe passar um e-mail, não tinha computador. É óbvio. Então, companheiros, eu estive lá na Fazubra e eu pedi para uma pessoa que me colocou nisso. Passou 5 anos me convidando, essa pessoa. 5 anos passou me convidando para mim entrar no movimento. 5 longos anos. Ainda bem que ela não desistiu. Graças a Deus ela não desistiu. Mas sabe o que é uma pessoa passar 5 anos te convidando para entrar no movimento? E aí ela me apresentou, chegou lá na Fazubra, minha primeira ida para Brasília, nunca tinha andado nem de avião, imagina só. Me apresentou o Luiz Macena. Eu perguntei para ela quem tem a pasta da vigilância, onde é que fica? Ela me apresentou o Luiz Macena. E eu naquela ânsia, eu disse, cara, tu sabe que tu é pessoa não grata lá em Porto Alegre? Imagina, eu nem conhecia o cara. Ele disse, mas por quê? Porque tu nunca fez nada pelos vigilantes. Foi ou não foi? Tu nunca fez nada pelos vigilantes. E ele, tu tá louco, cara. Eu tenho uma reunião aqui, mas nós vamos conversar. Me espera aqui, nós vamos conversar. E aí depois na reunião nós vamos conversar. E aí a gente começou a conversar. Ele começou a me mostrar a realidade. E ele disse, tu aceita um desafio? Ele disse a mim. Aceita um desafio? Eu disse, aceito, eu tô aqui para aceitar. Me levou na casa da Fazubra e me entregou uma pilha desse tamanho assim. Relatório final de quase todos os seminários. Leis. E me disse para mim, se tu lê tudo isso aí, nós vamos abraçar isso aí. E eu fui para Porto Alegre e li tudo isso. Quase morri lendo, mas li. Então, companheiros, a luta está valendo a pena. Cristina, que está mais tempo nisso aí comigo, né, do que eu, sabe que a luta vale a pena. Apesar dos percalços, tudo, vale a pena. Vale a pena, sabe por quê, companheiros? Porque tu chama as pessoas para a luta. Tu chama. E elas entendem a luta. Nós, dentro da Fazubra, derrubamos muitos muros e dentro do sindicato também. Muitos muros, é o que eu vou agradecer para vocês. Muitos. Levantamos com alguns maiores que a gente derrubou. Né? Mas hoje nós somos considerados sindicalistas. Antes nós não éramos considerados. Então, um breve resgate dessa história para os companheiros. Eu fiquei emocionado porque eu sou vigilante. Eu trabalho, agora eu sou diretor do sindicato. E nós temos, dentro da base da Fazubra, em 60%, eu fiz um mapeamento, 60% do sindicato da base da Fazubra tem um vigilante. Tem um vigilante, 60%. E se Deus quiser, e Ele há de querer em nós também, no próximo Confazubra nós vamos chegar a 80% do sindicato, da base da Fazubra, ao menos um vigilante em cargo de direção. Este é o desafio que nós estamos tendo, de formar vigilantes, formar. Esse seminário é para formar vigilantes, chamar os vigilantes para a luta, companheiros. Porque a luta é árdua, muito, às vezes, dá vontade de desistir. Quem não pensou em desistir? Né? Quem não pensou em desistir? Mas tem alguma coisa que não deixa a gente desistir. É passageiro, passa assim na cabeça e... Né? Então, companheiros, como é que os vigilantes chegaram a este nível? Né? Nível que... de cumplicidade um com o outro, de honradez um com o outro, de espírito de corpo um com o outro. E tem mais um detalhe, companheiro. Como é que nós chegamos dentro do Senado Federal, que inclusive depois da nossa audiência pública, umas 3 semanas depois, eu recebi um e-mail de um companheiro que está no NS, milita dentro do NS, né, perguntando como é que a gente fez para chegar dentro do Senado Federal. Né? A resposta para ele foi, se alguém quiser saber, a resposta foi porque a gente tem uma federação que também luta por nós. Buenas. Então, vou pedir para eles passar, só um pouquinho para eles. Então, eu quero que vocês dêem uma olhadinha nesses
9 slides, pode parar no 9 para mim, por favor. Bem devagarinho para o pessoal dar uma lida. Então, apaga as luzes para nós aí, companheiro. E aí, Jesus cuida depois. Aí. Tá bom. Conta aí, não sei, passa bem devagarinho. Preste atenção nos slides, companheiro, que ele vai apresentar, que é para vocês entenderem o que eu vou falar. Então, companheiro, esses slides mostram o grau de periculosidade das ocorrências enfrentadas dentro das universidades federais do Brasil. O grau aumentou, a periculosidade, vocês viram, isso aí foi só meia dúzia de slides só, meia dúzia de slides. Então, o grau aumentou, o grau de periculosidade, não aumentou o efetivo e não ganhamos curso de capacitação para isso. Não é? Aí está a definição, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, do risco de vida. Perigo de risco de vida é pela investidura do cargo. E como é que nós somos investidos nesse cargo? Através de concurso público. O nosso concurso público nos dá investidura no cargo. Então, lá em Porto Alegre, na URGS, a gente começou a se perguntar por que o grau de periculosidade das ocorrências enfrentadas pelo segurança aumentou com risco de vida e nós não temos direito de ganhar ou de solicitar o adicional de risco de vida. Por quê? Por quê? É uma pergunta simples. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque no regime jurídico único não tem risco de vida. Ele tem salubridade, periculosidade, trabalho penoso, raio-x, fronteira, mas não tem risco de vida. E por que não tem isso? Porque esquecer do risco de vida? Não. Não é por causa disso. É porque o grau enfrentado de periculosidade não era este. O tema é muito novo, justo é que recém está saindo um plano de segurança nacional que ainda vai ter que ter muitas modificações. Esta é uma discussão muito nova. Vou dizer para vocês, não tem mais de 6 anos a discussão das ocorrências dentro das universidades federais. Não tem mais de 6 anos. Pode passar. Então, entramos para dentro do sindicato. Se não estivermos dentro do sindicato, fortalecendo o nosso sindicato, que é a base da FASUBRA, e que automaticamente nós vamos fortalecer a FASUBRA, não tem vida. Nem para os motoristas, nem para os porteiros, e muito menos para os vigilantes. Não iríamos conseguir nada se não fosse por dentro do sindicato. E não importa quem está no sindicato. Se não for por dentro do sindicato, não vamos conseguir. Então nós começamos a nos perguntar o porquê. Através da nossa assessoria jurídica, nos informou o porquê. Pode passar? Então, companheiros, um vigilante da Universidade Federal de Rio Grande foi transferido para Porto Alegre. E ele começou a entender a luta dos vigilantes em Porto Alegre. E ele nos falou para nós, se ele comunicasse os companheiros de Rio Grande, se nós iríamos lá em Rio Grande, 4 horas de viagem de Porto Alegre, se nós iríamos lá conversar com os vigilantes de Rio Grande, pode passar? Então, nos deslocamos até lá, né? Passamos na cidade de Pelotas e pegamos o companheiro Darcy, que é do Sindicato de Pelotas, e não é vigilante. Vocês vão ver que eu vou citar muitas pessoas que não são vigilantes e que estão nos apoiando.
Pode passar. E aí nós fomos. 4 horas de viagem numa Kombi caindo os pedaços. Mas fomos. Então naquele dia, companheiros, eu fiquei me perguntando, o que faz alguém sair de casa às 4 horas da manhã, um frio de rachar, para ir numa cidade e ajudar quem tu não conhece? Deixar a tua família, para te sair às 4, tem que levantar às 3. O que faz alguém sair da tua casa, para ir num lugar que tu não conhece ninguém? E nós não tínhamos um documento para provar para eles que isso era possível. Nenhum documento. Nenhum. Pode passar? Então, companheiros, lá naquele momento, nós começamos a nos perguntar, nós temos que nos comunicar mais. Mas como é que nós vamos fazer isso por telefone? Nós não somos de sindicato, nós não somos de reitoria, nós não somos de lugar nenhum. Nós vamos morrer pagando conta de telefone. Então alguém surgiu com a ideia de nós criarmos uma página no Yahoo Grupos, para nós nos comunicarmos entre os vigilantes do Rio Grande do Sul. Então nasceu a página do GT Segurança do Yahoo Grupos, para nós nos comunicarmos entre o Rio Grande do Sul. Porque eu não tinha saído até esse momento fora de Porto Alegre. Ninguém dos vigilantes da UIS tinha saído fora de Porto Alegre. A nossa realidade era a realidade do Rio Grande do Sul. Pode passar? Então nós fomos no GT Segurança, fomos em Pelotas, a convite do Darcy, que não é vigilante, falar com os vigilantes de Pelotas, da cidade de Pelotas. E lá saímos nós de novo. 4 horas da manhã, para viajar 3 horas e meia, só que aí nós já estávamos dentro do sindicato. Então o que o sindicato fez? Locou uma Kombi para nós, para pelo menos ter um pouco mais de conforto, porque a Kombi que nós fomos lá, bom, vou te dizer, né? E nós fomos. Aí eu entendi que faz alguém sair 4 horas da manhã, deixar a família, para ir num lugar que tu não conhece, ajudar alguém que tu não conhece, que eu nunca estive em Pelotas, nunca tinha tido estado em Pelotas. E quando eu vi aqueles vigilantes entrando, tudo de cabeça baixa, a autoestima deles entrou junto com eles, na mesma proporção da cabeça deles, baixa. E eu entendi, companheiros, eu fico até emocionado de falar isso, porque o que move nós é um sonho. Sonho. Se tu tem um sonho, e não vem com essa história de um sonho sonhado entre dois, um sonho sonhado entre dois. Não existe isso. Se tu tem um sonho, companheiro, nada te segura. E tu acredita naquilo que tu está fazendo, nada te derruba. Só que ali nós já tínhamos projetos de lei para mostrar para eles que era possível. Nada, companheiros. Se tu tem um sonho, e tem mais pessoas que têm esse mesmo sonho e estão a fim de trabalhar. Não é a fim de ficar em casa. É a fim de trabalhar. É 100% de chance de dar certo. Pode não dar certo. Entendeu? Porque eu digo para vocês, companheiros, daqui a um tempo, quando nós estivermos com isto na mão, os que não estão aqui neste momento, os vigilantes de Minas Gerais, de Belo Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais, que não estão aqui no momento, quando nós estivermos comemorando, eles vão pedir a Deus e ao diabo para voltar no tempo e estar aqui e dizer sim. Para dizer sim. Sabe por quê? Porque o colega dele que vai entrar no próximo concurso público que vai ter, e alguém duvida disso, vai olhar para ele e vai dizer, tá vendo aquele lá? Na hora do pega para capar, covarde, saiu fora, não permaneceu na luta. Ele vai colher do mesmo fruto da árvore que nós vamos colher. Mas o gosto do fruto dele vai ser amargo. Mas ele vai ter esse direito.
Ele vai ter esse direito. Então lá em Pelotas eu comecei a entender o que era isto. O que era este sonho. E eu digo para vocês e prometo uma coisa para vocês. Vocês vão ter muito trabalho. Muito, muito, muito mesmo. Mas no final, vocês vão dar risada e vão pedir mais trabalho ainda. Pode passar? Então, companheiros, nós fomos conversar com o senador Sérgio Zambiase. Aquilo que ele contou, que eu contei lá na audiência pública, foi verdade mesmo. Agora tu imagina, tu vai conversar com o senador e tu não tem nada para mostrar para ele. Nada. Nós não sabíamos nem o que iríamos pedir para ele. Nós não sabíamos nem o que nós iríamos pedir para ele. Nada. Então mostramos para ele o quê? Isto que todo um GT Segurança tem que ter. No mínimo uns 3, 4. Isso aqui é um dossiê de ocorrências. Claro que eu já tenho anexado mais umas aqui, inclusive da UFMG, né? Do campus da Pampulha. Né? Breve descrição do campus da Pampulha. Então, companheiros, isto é a Bíblia do GT Segurança. Tem que ter. Porque para cada lugar que for, tem que carregar um junto. E deixando. E vai deixando. E tu vai plantando. Nós entregamos um dossiê para ele. Informamos das nossas atividades dentro da área da segurança. E ele disse, sabe o que ele disse para nós? Não vou ler uma vírgula do que está aí. Uma vírgula, porque eu não vou entender nada. Mas eu vou levar para o assessor jurídico do meu gabinete e então nós vamos trabalhar em cima disso aí. Primeiro contato. Dos 4 que estão ali, um desistiu. Não está mais na luta. Vê só. Não é todos que começam que permanecem. A luta não é para todos. A luta é para poucos. Tem que ter coragem de lutar. Pode passar? Então, companheiros, no dia 7/5/2008, foi protocolado no Senado Federal o PLS 179 do senador Sérgio Zambiase. Nós fizemos 2 pedidos para ele colocar no projeto de lei. Que nós pudéssemos levar para aposentadoria essa gratificação. 2, que os vigilantes aposentados também ganhassem, porque cumpriram com a missão deles sem ganhar esse benefício. E ele colocou, lógico, né? Foi um pedido nosso. Então tá aí. A matéria poderá receber emendas por um período de 5 dias. É o que ela fica parada lá. Depois ela vai para as comissões. Pode passar. Então tá lá o projeto de lei, ó. O Congresso Nacional decreta, cria o adicional por atividade de risco. Bom, então vamos pensar assim, atividade de risco. E aquele vigilante que está no administrativo? Na reitoria? E aquele vigilante que é motorista? E aquele vigilante que está em desvio de função, ele vai ganhar um adicional? Não. Este não vai ter direito de ganhar o adicional. Por quê? Porque é atividade de risco, ele não está numa atividade de risco. Ele é vigilante, mas não está na atividade. Então, se ele não voltar para o corpo da segurança, ele não vai ganhar. Pode passar? Então fica ali, ó. Artigo 1º, fica criado o adicional por atividade de risco. Artigo 2º, o adicional por atividade de risco, viu? É atividade de risco. Então, se não tiver na atividade, não vai ter. Cumulativo com as demais vantagens percebidas e será fixado entre 50% e 100% do vencimento básico. É isso que está pedindo o projeto de lei. Será cumulativo com seus proventos e será fixado entre 50% e 100% do vencimento básico. Pode passar. O artigo 3º, olha lá, ó. Integrando os seus proventos de aposentadoria. Então, nós iremos levar para a nossa aposentadoria este benefício.
Pode passar. Então aí, companheiros, esse projeto de lei ele passou pela Comissão de Educação, como todos sabem, teve audiência pública, foi aprovado dentro da Comissão de Educação e depois ele foi para a CCJ. No último GT Segurança Nacional, nós tiramos uma comissão e nos deslocamos até o Senado Federal, com 16 vigilantes, um de cada lugar do Brasil que estavam presentes lá, porque o projeto de lei fazia 4 meses que estava parado na CCJ. Fomos na Comissão de Constituição e Justiça, fomos no gabinete do presidente da CCJ, né? Conversamos inclusive com o assessor jurídico. Uma semana depois que nós estivemos lá, o parecer foi aprovado na CCJ. Você sabe o que é a CCJ? A CCJ é a casa mais temida pelos projetos de lei. É mais temida pelos senadores e pelos deputados federais. Porque uma vírgula mal colocada ali, cai o projeto. Da inconstitucionalidade do projeto. Se perdeu. Não é? Então é a casa mais temida e nós passamos. Liso. Sem nenhuma emenda. Só que tem um detalhe. Na Comissão de Educação e Cultura, o senador Romeu Tuma teve que suprimir o artigo que dava o benefício para os aposentados. Por que ele teve que suprimir isso aí? Ele teve que suprimir porque a nossa nomenclatura não é aposentado. É inativo. E por causa dessa nomenclatura, os aposentados não vão poder receber. Porque como é que tu vai pagar algo para alguém que é inativo? Né? Foi o que ele justificou no texto dele. Então tá lá, pode passar. Então, aí está o relatório do senador Walter Pereira, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A proposição em exame tem por fim criar adicional por atividade de risco, citado de novo, para os vigilantes das instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica, né? Pode passar. De acordo com a decisão aprovada, a matéria já foi submetida à análise na Comissão de Educação e Cultura. E seguirá para casa em decisão terminativa. É a última casa do Senado Federal antes de descer para a Câmara. Então ali ele fala, ó, em 25/8 aprovou o parecer favorável com 4 emendas, todas da autoria do senador Romeu Tuma. Pode passar. No mérito, o projeto nos parece louvável, concedendo um justo adicional por atividade de risco. Se não é a solução do problema, bem descrito na justificação do projeto, ao menos bem remediá-la. Contudo, o projeto de iniciativa do parlamentar vem aumentar a remuneração dos servidores federais. Matéria essa de iniciativa legislativa privada do presidente da República. Quando eu estive em Brasília, conversei com um companheiro do sindicato, da luta, do sindicalismo, ele disse para mim que esse projeto de lei não ia nem passar pela Comissão de Educação, porque o Congresso não pode criar gasto para o governo. Não pode. É inconstitucional. E é mesmo. Não pode mesmo. Não pode. E até extinguir cargos também não pode. Só prerrogativa exclusiva do presidente da República. E eu, sem conhecer a matéria, fiquei assim, eu acho que nós vamos parar por aqui. Mas então eu pesquisando, eu fui entender que o projeto de lei é autorizativo. Autorizativo. Então, só essa palavrinha já não dá inconstitucionalidade. Pode passar? Então tá lá. Portanto, contornam a inconstitucionalidade formal, modificando a natureza do projeto, que passou a ser meramente autorizativo. Tá aí, acabei de falar isso. Não é? Então, lá, já a emenda número 4, ali embaixo, da Comissão de Educação, que supriu o artigo 3º da aposentadoria, que eu falei para ti, revela a opção por não patrocinar a extensão do adicional aos aposentados, pela evidente dificuldade jurídica de justificar tal proposta. Então, como é CCJ, Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado. Então, eles analisam juridicamente. Então, juridicamente, não tem como pagar um adicional para inativo. Lamentável, lamentável, mas vamos fazer o quê? Pode passar? Então, companheiros, como mera declaração de vontade política por parte dos membros do Poder Legislativo. Entendeu como é que é? Por quê? Por que ele está citando isso? Porque como ele é um projeto autorizativo, se não passar dentro do Senado e não passar na Câmara, é porque não teve vontade política. Né? Depois, quando chegar na mão do governo, aí é outra história. Né? Nós não sabemos nem quando é que vai chegar e nem para a mão de quem que vai chegar, né? Pode ser que tenha uma complicação por aí no meio do caminho. Tomara que não, vamos lá. Então, aí está o voto do relator. Pelo exposto, o voto é pela aprovação do projeto. Sala de comissões, 17 de maio de 2010, senador de Monte Pode passar. Então, PLS 179 chega na casa. Chega na casa. Vocês se lembram quem estava lá conosco, lá no Sérgio Zambiase? Que nós pedimos para ele urgência na votação e eles colocaram, foi aprovado na CCJ, foi aprovado e já foi para casa. Então, lá, no dia 18/13, ele chegou na casa. Tem como rende frutas as nossas vidas lá no Senado Federal, rende frutos. Vocês viram que cada senador que a gente encontra no meio do caminho, a gente fala no PLS, a primeira coisa que eles dizem, esse é o projeto de lei dos vigilantes das universidades. Foi ou não foi? Estou sabendo, meu voto é a favor. Chegou dia 18 na casa e dia 25 já foi recebido pela relatoria. Já foi designado o relator. Então tá lá, o nosso relator é o senador Garibaldi Alves Filho. Este é o e-mail dele. Anotem este e-mail. Nós temos que lotar a caixa de mensagem dele pedindo pela aprovação do projeto de lei. Anotem esse e-mail, porque este é o homem a ser seguido. Temos que mandar e-mail para ele, pedindo para ele fazer um relatório pela aprovação. Porque depois que estiver pronto o relatório dele, o que nós temos que fazer? Sérgio Zambiase de novo. Para ser colocado em votação e para descer para o Senado Federal. Então, este é o homem a ser seguido. Pedir que ele faça um relatório pela aprovação do projeto de lei na Casa. Comissão de Assuntos Sociais. Botar no corpo desse e-mail aí qual é o benefício que vai trazer para nossas famílias, para os nossos filhos, né? Porque é a Comissão de Assuntos Social. Pode passar? Então, companheiros, pode voltar que não copiar. Então, companheiros, nós retornamos para o cara que conduziu isso aí, que é ainda atualmente o assessor jurídico do nosso sindicato. Conseguimos, falamos para ele, conseguimos. Está lá o projeto de lei. Meu Deus do céu, nunca pensei que seria possível. E ele virou para nós assim, mas não está bom ainda. Isso não está bom. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, pode ter um. Nós precisamos do Paulo Paim. Eu disse, mas esse cara está louco. Né? Esse cara está louco. Como é que nós vamos contatar o Paulo Paim? Lá foi a luta de novo. E nesse meio de tempo, companheiros, teve o GT Segurança Nacional, primeiro que eu fui, onde eu conheci o Vanderlei, onde o Luizão, graças a Deus, depois de muito ligar para ele, ele vou, não tinha espaço, não tinha data, e lá pela Santa ele colocou lá na reunião de coordenação de direção da Fazubra lá, um GT Segurança Nacional foi massacrado, mas saiu, graças a Deus, vai estar vivo ali, sabe aí, né? Saiu o GT Segurança Nacional. E lá nesse GT Segurança Nacional, eu conversando com o Vanderlei, eu falei da página do GT Segurança para ele. E ele disse, pelo amor de Deus, eu quero estar na página. Eu quero participar disso aí também.
Então, alguns companheiros queriam, num GT Segurança de 2 dias, queriam uma avaliação de conjuntura da política nacional e internacional. E eu falei o seguinte: olha, companheiros, eu não sou um cara político, não vim aqui para discutir política, eu vim aqui para... Nós temos um monte de coisa para fazer, assim, assim, assado. E se o pé da reunião do GT Segurança vai ser assim, desse jeito, eu vou pegar o avião e vou embora, eu não vim fazer isso aqui. E aí Vanderlei olhou para mim assim: e eu vou contigo. Pego o táxi, vou contigo e ainda te pago o táxi. Eu vou contigo, vamos embora. E ali, naquele momento, nós cadastramos 15 pessoas na página do GT Segurança Nacional. Nós não tínhamos ideia que a página ia crescer desse jeito. Nós temos 185 vigilantes dentro dessa página. 185 vigilantes dentro dessa página do GT Segurança Nacional. Nós não tínhamos ideia que ia crescer desse jeito, lógico. Então ali a página já não pertenceu mais para o Rio Grande do Sul, que nem falou o Wesley hoje de manhã, né? Não pertence mais para Uberlândia. Então aquela página não pertenceu mais para o GT Segurança da região sul. Aquela página começou a pertencer para o Brasil. Já não era mais nossa. Nós não tínhamos mais o monopólio daquela página, né? Então, até o seminário de Santa Catarina, nós tínhamos 46 pessoas dentro da página. Eu tenho muitos companheiros que eu ainda não conheço, lógico, mas tinha 2, na verdade, né? Mas um que encontra aqui presente. Tinha um companheiro dentro da página que eu acho que eu falei com eles uns 8 meses por e-mail. 18 meses. E por telefone e por e-mail. Telefone por e-mail, telefone por e-mail. Tanto é que quando eu conheci ele estava passando longe, eu estava conversando com os companheiros e ele gritou: tu é o Moza? Eu disse: sou o Moza, e tu quem é? Eu sou o Leandro. Tá, mas como é que me conheceu só pela voz? Tá ele aí. Entendeu? 8 meses. E ele me passando, porque ele é formado em Direito, né? Me passando leis, me passando isso, procura lá, procura aqui, procura ali. Leandro Barra, eu tô com problema aí na página, assim, assim. Vai lá em tal lugar que tem lá. Vai lá em tal lugar. Só por telefone. Só por telefone. Tem um outro camarada que está dentro dessa página que faz 2 anos e 3 meses que eu converso com ele por telefone, por e-mail, e não conheço ele. Chama-se Renan Canuto, que é o chefe da segurança da Rural do Rio de Janeiro. Eu converso, faz 2 anos e 3 meses que eu converso com ele, nunca vi ele na minha vida. Nunca vi ele. Mas tudo por quê? Por causa da página. Graças a Deus, essa página, nós discutimos segurança dentro das universidades 365 dias por ano. Por causa da página. Claro que a gente não pensou que ia crescer desse tamanho, né? Então, companheiros, nos debruçamos, como é que nós vamos resolver esse problema? Então, o assessor jurídico, claro, da SURG, nosso sindicato, nos ajudou a elaborar o PLS 179. Mas só que tinha um problema. O PAIM ia ficar no mínimo uns 2 meses sem ir no Rio Grande do Sul. Como é que vai fazer uma coisa dessa? Imagina. O que nós fizemos? Não tem problema. Se Maomé não vai na montanha, vamos para Brasília. Então, começamos a contratar. E o PAIM podia nos receber somente no cafezinho. E nós não sabíamos o que é cafezinho. Perguntava: o que é cafezinho? O que é cafezinho? Ninguém sabia o que era cafezinho. Uns diziam que, acho que é uma sala de reuniões lá que deve ser marrom, por isso que é cafezinho. Não, não é nada disso, companheiros. Tem a tribuna do presidente do Senado, tem as cadeiras dos senadores. Atrás das cadeiras tem uma meia dúzia de mesinha aonde os senadores vão tomar um cafezinho, por isso que se chama cafezinho. Mas só que tem um detalhe: você só pode entrar nesta sala se tiver de terno. E tem 2 seguranças, um pro lado de fora e um pro lado de dentro da porta. E só pode entrar se o teu nome estiver em ambos planilhas dos seguranças. Senão tu não entra. E só de terno. E sabe como é que nós chegamos em Brasília? Nós fomos na DURGS, Associação dos Docentes da URGS, pedir passagem. E a DURGS nos cedeu 2 passagens para ir para lá. Mas vocês viram que nós temos em 4. Sabe quem é que cedeu as outras 2? A CUT.
A CUT do Rio Grande do Sul cedeu mais 2 passagens. E nós fomos lá. Só que nós tínhamos o quê? 3 meses ou 4 meses de sindicalismo. Né? Nós fomos lá. Em Brasília. Companheiros, nós não sabíamos como nós íamos falar com o senador. Não sabíamos. E aí entramos para dentro do cafezinho, e lá está o Paulo Henrique. Ele não está de terno, né? E o Paulo Paim sentou na mesa e nós com o projeto na mão, e ele só sentou e levantou para falar com outro senador, e eu disse para os meus companheiros, Paulo Henrique ficou na rua. E o que nós vamos falar para esse homem? Não sabíamos nem conversar. Ah, não. Se Paulo Henrique não participar, também não. Eu não vou entregar o projeto. Quase me trucidaram. Paulo Paim sentou e eu disse para o senador, senador, o senhor vai me desculpar se for muito atrevimento meu, o senhor pode falar. Mas ficou um companheiro lá na rua e nós queríamos que ele participasse também. Mas ele não pode entrar porque ele não está de terno. O Paim olhou para nós assim, não tem problema nenhum. Se ele não pode entrar, saímos nós. Essa foto é na porta do cafezinho. Na porta. Quem tirou foi o segurança do cafezinho, da porta do cafezinho, que tirou essa foto. E ali nós entregamos para o Paulo Paim o projeto de lei 173. Claro que depois ele levou para o jurídico dele e aí foi pedida. Pode passar? Então, companheiros, no dia 6/5, dia 7/5, o senador Zambiase entrou com o projeto de lei 179, mas no dia 6, o Paulo Paim entrou com o projeto 173. Só que tem um detalhe. O projeto 173, a última casa que ele vai passar dentro do Senado é na CCJ. É decisão terminativa na CCJ. Pode passar? Então, aí está. A alteração no regime jurídico único. Altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, que é o regime jurídico único, para acrescentar o adicional de risco de vida. Mais uma vez, é risco de vida. Quem não estiver na função, não vai ganhar. Quem estiver de desvio de função, não vai ganhar. É a lei que está dizendo, não é eu. Pode passar. O artigo 61 e o 68 são adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas, penosas, aí vai ter o acrescento. Ou com risco de vida. Então, o direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou de risco de vida cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Viram a diferença do PLS 179? Então, aí, se tu sair da tua função, tu não recebe mais. Isso automaticamente, quando você aposentar, tu perde também. Né? No PLS 179, tu leva para a aposentadoria. Essa é a diferença. Pode passar? O presente projeto de lei visa o estabelecimento do adicional de risco de vida aos servidores públicos da União. Bom, aí está uma coisa escrito, companheiros, que muitas vezes nos chamaram de umbiguista, corporativistas, aquele negócio tudo que está todo mundo acostumado a ouvir. Esse projeto de lei dos vigilantes das universidades federais vai contemplar quem? Quem? Os companheiros do IBAMA, os companheiros do Ministério do Trabalho, os companheiros do INCRA, todos aqueles profissionais que estão no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, que têm em suas funções o risco de vida, ou trabalham com segurança, vão ter direito a esse adicional. Então, vocês imaginem, dentro deste Brasil, a quantidade de trabalhadores da União que vão ser beneficiados com este projeto de lei. Que surgiu da onde? Dos vigilantes das universidades. Vocês imaginem? Quantas categorias? E não importa se é do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, porque ali não faz distinção, mas tem que ser regido pelo regime jurídico único. E esses trabalhadores são. Se comprovar que tem em sua função
segurança, ou trabalho com risco de vida, porque o adicional é de risco de vida, vão ter direito a esse adicional. Pode passar? Então, aí está a justificativa dele, isto porque, embora o artigo 68, né, não tem este adicional regulamentado, no passo cumpre estabelecer que os riscos que motivam a percepção do referido adicional decorrem das atribuições típicas do cargo, a natureza do trabalho e o exercício desempenhado pelas atividades, em especial a de vigilância. Então, os companheiros que de repente têm em mente a mudança de nomenclatura, é um risco perigosíssimo. Perigosíssimo. Pode passar? Por fim, é oportuno salientar que o Poder Judiciário reconheceu a condição especial desses servidores instituídos a gratificação de atividades por atividade de segurança. É a GAS, a Lei 11.416, que os seguranças do Judiciário ganham. Eu quero fazer um parênteses aí, companheiro. Quando a gente começou essa luta lá em Porto Alegre, o jurídico disse para nós: vocês têm que achar alguém que seja, uma categoria no caso, né, que seja regido pelo regime jurídico único e que ganhe adicional de risco de vida. Aí, demos com a cara no muro. Se não tem no regime jurídico único, como é que nós vamos achar alguém? E aí, lá pelas tantas, achamos os seguranças do judiciário que ganham o adicional como gratificação de atividade de risco e são regidos pelo regime jurídico único. Então eles foram lá na SURG dar uma palestra para nós de qual é a caminhada deles, tudo que nós estamos fazendo agora, aqui, o que eu estou fazendo para vocês aqui, que vocês estão fazendo aí, eles fizeram durante 6 anos, eles levaram 6 anos, tomara que a gente não leve esse tempo, lógico, né? 6 anos eles levaram para aprovar dentro do judiciário o adicional de risco de vida dele. Por quê? Porque não tem no regime jurídico único. Então eles fizeram uma lei só para eles, que dá a gratificação só para eles, que é o PLS 179. Né? Dessa forma, é imperioso o estabelecimento do adicional de risco de vida aos servidores públicos da União que exerçam atividade de risco, bem como sua regulamentação. Pode passar? Então tá aí, ó. No dia 11/3, a Comissão de Assuntos Econômicos. O PLS 173, ele está com o voto do relator na CCJ, pedindo aprovação, mas ele foi solicitado pelo presidente do Senado Federal que ele fosse para a CAE, Comissão de Assuntos Econômicos, para ver o impacto que vai dar na conta do governo esse projeto de lei. Né? Então ele deu uma abreviatura, saiu da CCJ e foi para lá com o relator. Inácio Arruda, @senador.gov.br. Nós estávamos no GT Segurança Nacional, fomos lá ter uma conversa com o Paim, os companheiros estavam lá presentes, viram o que aconteceu. O Paim desceu do gabinete dele e foi com os vigilantes lá na CAI. E foi lá e buscou o Garibaldi Alves, né, que estava presidindo uma comissão para falar conosco. E este relator foi escolhido na nossa frente. Né? Na nossa frente, o Garibaldi Alves, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e o senador Paulo Paim, na nossa frente, escolheram o relator. Olha a importância que tem isso aí. Pode passar? Então, este projeto de lei, que é o PLS 287, que dá direito aos agentes de vigilância do Poder Executivo a portar arma, ele vai fazer, o que ele vai fazer, meus companheiros? Ele vai incluir na Lei 10.826 os vigilantes das universidades federais. Então tem aquele vigilante que diz, eu não quero andar armado. Não, mas a lei não vai te obrigar a andar armado. A lei é para quem quer. Para as reitorias que querem. Aqueles que não querem não vão ser presos porque não estão desobedecendo a lei. Né? E esse projeto de lei, companheiro,
esse projeto de lei foi solicitado por alguém, para o senador Sérgio Zambiase, por alguém que, eu não sei, mas eu acho que uns 1.000 quilômetros, né, deve dar do Rio de Janeiro até Brasília. Uns 1.000 quilômetros, né? Esse vigilante que solicitou esse projeto de lei e mandou subsídios para o senador Sérgio Zambiase, nunca saiu da base dele, nunca conversou cara a cara com o senador Sérgio Zambiase. Agora, como é que pode? Como é que pode alguém que não saiu do seu local de serviço solicitar um projeto de lei, mandar subsídios para o senador, sem nunca ter conversado com o senador, e o senador implementar um projeto de lei? Como é que pode? Agora eu faço outra pergunta para vocês. Se ele pode, por que nós não podemos? Por que nós não podemos? Se ele fez, por que nós não mandamos um simples e-mail pedindo pela aprovação de um projeto de lei? Por que é tão difícil alguém sentar na frente do computador? Não leva 5 minutos. Vou dizer para vocês que são 3 ou 4 linhas. E é só clicar no enviar e fechar o computador e ir embora. Quem solicitou esse projeto de lei foi o chefe da Segurança da Rural do Rio de Janeiro, Renan Canuto. E nunca conversou com o senador. Nunca. Nunca saiu da Rural. E solicitou um projeto de lei. E foi atendido pelo senador da República. Pode passar. É vigilante. É vigilante. É do quadro da vigilância. No contra-cheque dele vem vigilante. É o atual diretor, chefe da segurança, da Rural do Rio de Janeiro. Então tá aí, companheiros. Artigo 6º. Os integrantes do quadro de efetivos dos agentes de guarda prisionais, os integrantes das escoltas de presos, as guardas portuárias e os agentes de vigilância do Poder Executivo Federal. Tá? Bem escritinho. O agente de vigilância do Poder Executivo Federal. Quem está pensando em mudança de nomenclatura, é muito perigoso isso aí. Se passar, pode passar. Uma votação, quem erguer mais a mão, pode passar. Então aí está justificando. É notório o crescimento da violência na sociedade e esses fatos refletem nos campos universitários. Foi os primeiros slides que eu mostrei. Né? Os vigilantes das universidades federais exercem funções típicas de polícia e correm os mesmos riscos e estão expostos aos mesmos desgastes a que estão submetidos integrantes das carreiras policiais. Então, não pense que o vigilante não tem desgaste. Tem desgaste físico, mental, né? Financeiro. Pode passar. Então tá aí, os vigilantes das universidades federais exercem, dentre outras atividades, as seguintes atribuições. Vocês imaginam, isso aí está num projeto de lei. Isso aí está num projeto de lei. Não é pouca coisa. Efetuar detenções de qualquer pessoa surpreendida na prática de qualquer ilícito penal. Então, aquilo que as pessoas pensam que dentro dos muros das universidades, eles estão fora, longe do alcance da lei, não existe isso. A lei vale fora dos muros e dentro dos muros das universidades. Não é? Dando conhecimento dos fatos às autoridades superiores e apresentando o detido à autoridade. Condição, né? Executar diligências, prestar socorros a qualquer membro da comunidade. Senador Sérgio Zambiase. Pode passar? Então, companheiros, esse projeto de lei, ele sofreu muito para chegar onde ele chegou. E pensaram muitos projetos nele, muito. Tiveram que fazer uma distribuição muito grande. Agora, graças a Deus, tem só mais uns 5 projetos junto com eles, e tudo relativo ao porte da arma. Né? Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Matéria já tem a relatoria. E é o nosso Romeu Tuma.
é o mesmo relator do PLS 179 quando estava na Comissão de Educação e Cultura. Tá? Então, este é o nosso homem. Este é o nosso homem. Temos que mandar e-mail para ele, pedindo pela aprovação do projeto. Pode passar. Então, companheiros, o deputado federal Paulo Pimenta, em conversa com o senador Sérgio Zambiase, eles então entraram num acordo de ele entrar com um projeto de lei, na Câmara, e este projeto de lei seria um xerox do projeto de lei 179 do senador Sérgio Zambiase. Então tá aí. Ele entrou com um projeto de lei, PL 4863 de 2009. Pode passar. Então, não raramente os vigilantes são acionados para impedir que alunos, professores e funcionários das universidades incorram risco de assalto, sequestro e até mesmo de vida. Está dentro do projeto de lei. E é uma das nossas funções. Pode passar. Então, ele se encontra na Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público. E foi designada, vocês sabem que teve um deputado federal o ano passado que pediu a não aprovação do nosso projeto de lei. Né? Então, a deputada federal Manuela Dávila fez uma jogada lá que pediu vistas ao processo e tirou da pauta de votação. E agora, com a mudança dentro dessa comissão, foi designado a deputada Manuela Dávila como relatora da Câmara. Ontem eu recebi uma ligação do assessor da Manuela Dávila, se alguém quiser ver, me passando o e-mail do assessor jurídico da Manuela, pedindo que eu enviasse documentos para ele, subsídio, para a Manuela fazer o relatório do projeto de lei 4863. Assim que eu chegar em Porto Alegre, vou enviar os documentos para ele, porque neste projeto de lei ainda não foi suprimido a parte que fala dos aposentados. Ainda consta no corpo dele o adicional para os aposentados. E como na Comissão de Educação disseram que era inconstitucional, na Câmara deve ser inconstitucional também, né? Então, vão ter que passar isso aí para ele. Então, tá ali, ó. DEP, Poto, Manuela. Este é o nosso alvo também. Vocês perceberam a demanda que a gente tem de coisas para fazer? É uma demanda grande. Né? E se nós não estivermos unidos, se nós não estivermos com força, nós não vamos conseguir fazer nada disso. Porque não adianta meia dúzia de vigilante mandar e-mail e os outros 50, 60 ficar em casa assistindo televisão. Pode passar. Então, companheiros e companheiras, quando nós chegamos na Fazubra e falávamos do concurso público para vigilante, o que eles diziam para nós? E nos sindicatos também, e até muitos vigilantes. Só volta da Manuela. O que falavam para nós? O cargo de vigilante está extinto. Era ou não era? Qualquer um que se conversava, até nós mesmos, é mesmo, não tá, ele não está extinto, mas está em extinção. Né? Então, companheiros, pode passar? Então, companheiros, nós descobrimos o ofício número 15 do MEC. Olha só. Está lá. Subsecretaria de Assuntos Administrativos, Coordenação Geral de Gestão de Pessoas. Está vendo aí, João?
Tá vendo aí o que é quando começa a correr atrás da máquina? Pode passar. Então tá lá, ofício circular número 15 do MEC. A Coordenação Geral de Gestão de Pessoas está encaminhando o anexo à descrição dos cargos técnico-administrativo e educação que foram autorizados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para concurso público. Informamos que a relação completa dos cargos, previsto, está lá, Maria do Socorro Mendes, Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas. Bom, o cargo foi extinto em 98. Como é que em 2005 o MEC autoriza concurso público para vigilante? Né? Se o cargo está extinto, como é que tem concurso público para vigilante? E ainda ali, ó, nível de classificação dele. Denominação do cargo, vigilante. Código, CBO. E aí vai, escolaridade, experiência. Pode passar. Descrição sumária do cargo. Olha só. Exercer vigilância nas entidades rondando suas dependências e observando a entrada e saída de veículos ou bens para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança. Outras infrações à ordem e à segurança. Imagina. O que é isso? Outras infrações à ordem. Olha a gama de campo que tem para trabalhar só com essas palavrinhas. Pode passar. Percorrer áreas sob sua responsabilidade atentamente para eventuais anormalidades nas rotinas de serviços ambientais. Vigiar a entrada e saída de pessoas e bem da entidade. Tomar as medidas necessárias para evitar danos se baseando nas circunstâncias observadas e valendo-se da autoridade que lhe foi outorgada. Então, imagina só. Valendo-se da autoridade que foi outorgada. Isso aí é o concurso público. Né? Não é? Descrições de atividade típica do cargo. Prestar as informações que possibilitam escoltar e proteger pessoas encarregadas de transportar dinheiro e valores. Como é que tu vai fazer um transporte de valores? Como é que tu vai proteger essas pessoas desarmadas? Como é que alguém carregando ali 25, 30 mil de um R1 e te dá um assalto e você está fardado? Você está fardado ostensivamente, porque o que nos dá ostensividade? Sabe o que nos dá a ostensividade? É aquele colete lá que ele está usando, ó. Tu acha que se o marginal vai assaltar alguém que está portando 25, 30 mil, ele vai atirar em quem primeiro? No cara que está portando dinheiro ou no vigilante que está do lado? Ele vai atirar no vigilante, porque ele não tem na cabeça dele que o vigilante está desarmado. Por isso que lá na URGS, onde eu trabalho, nós temos o dia que tirarem as nossas armas, lá nós trabalhamos armados desde 1966 e eu não me vejo hoje trabalhando desarmado. Se um dia acontecer de nos tirar as armas nós vamos nos juntar e vamos botar uma nota no jornal Zero Hora, que é o jornal de maior circulação dentro do Rio Grande do Sul, dizendo que os vigilantes da URGS trabalham desarmados. Denúncia? Não é denúncia, é para já dizer para os vagabundos que nós estamos desarmados. Não atire que nós estamos desarmados. Né? Já é para dizer para eles que nós estamos desarmados. E vamos pegar e vamos colar por toda Porto Alegre que nós trabalhamos desarmados. Que é quando o cara entrar no campo para fazer qualquer coisa, ó, os vigilantes estão desarmados. Se atirar neles, que eles estão desarmados. Né? Então lá, executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexibilidade associado ao ambiente organizacional. Então o MEC está dizendo que o CBO, juntamente com o ambiente organizacional, dá a descrição do cargo e suas atividades dentro das universidades federais. Pode passar. Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005, PCCETAI. Todos conhecem aqui, né, o PCCETAI.
Tá lá. Dispõe sobre a estrutura do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, no âmbito das instituições federais de ensino vinculado ao Ministério da Educação e da outras providências. Esse é o nosso plano de carreira. Né? Então agora nós vamos ver o CBO mais os ambientes organizacionais e agora nós vamos ver onde é que está a segurança, onde é que estão os vigilantes dentro do PCC-TAI. Pode passar? Então tá lá. O decreto 5.824 regulamenta o anexo 2 da lei 11.091. Tá? Então os ambientes organizacionais que estão dentro da lei 11.091 foram regulamentados através do decreto 5.824. E a função de segurança está dentro da infraestrutura da lei 11.091. Está lá. Infraestrutura. Descrição do ambiente organizacional de quem? Da infraestrutura. Planejamento, execução e avaliação de projetos. Atividades nas áreas de construção, manutenção, conservação, limpeza de prédio, veículos, máquinas, móveis, instrumentos, parque, jardim e segurança. Dentro do ambiente organizacional da infraestrutura. É por isso que nós ainda temos muitas vigilâncias das universidades federais que são ligadas diretamente às prefeituras. Temos muitas aí que já são coordenação, né, já estão fora deste ambiente. Pode passar? Então tá lá. Atividade nessas áreas no ambiente organizacional. Realização de atividades em assistência, assessoria, fiscalização e perícia. Então, se o chefe da segurança solicitar ao Recursos Humanos um curso de capacitação de perícia, alencado dentro da Lei 11.091 nos ambientes organizacionais. Alguém aqui já fez um curso de perícia? Não? Ninguém fez curso de perito? Não, na rural não fizeram curso de perito? Fizeram curso de perito, né? Lá na rural fizeram curso de perito. Né? No Pernambuco não fizeram curso de perito? É, perito criminal, né? Perito criminal que é do 3º grau, né? Mas por quê? Porque está dentro da lei. Né? Vocês acham que o chefe da segurança solicitou esse curso assim, no papel? Ah, eu quero um curso de perito. Não. Alencado na lei 11.091. Ah, mas eu não fiz. Bom, aí é problema, né, da chefia da segurança, né, que tem que solicitar. Mas aí se ele solicita e o reitor não dá, bom, aí é problema do reitor que não está cumprindo a lei. A lei está lá. Né? Elaboração dos planos de segurança e normas regulamentadoras da segurança na instituição. Está lá, ó, na instituição. Então, é obrigação das coordenadorias, das chefias de segurança, pelo menos elaborar um plano de segurança para a sua instituição. É obrigação, está lá na lei, a lei que está mandando isso. Não é ninguém que está dizendo vai lá e faz, está lá. Execução de atividades de defesa patrimonial. Isso aí é barbada, né? Pode passar. Lá, investigação. Quem já fez curso de investigação aqui? Ninguém fez curso de investigação? Lá, ó, o companheiro lá já fez curso de investigação. É. Então, lá, pode solicitar. Alencada na Lei 11.091. Tá? Que nos seus ambientes organizacionais de infraestrutura, curso de investigação. Né? Registro de ocorrências de sinistros, desvios, furtos, roubos e invasão. Atuação em postos de segurança instalados nas entradas, portarias e vias de acesso. Que é o quê? As guaritas, né? Os pórticos de entrada, cancelas, aquele negócio todo. Outras atividades de mesma natureza. Então, isso aí é outras atividades de mesma natureza que estejam dentro do ambiente organizacional de infraestrutura. Pode passar?
Então, nós vamos passar para o CBO. Então, vocês têm que ligar o ambiente organizacional com o CBO, conforme o ofício número 15 do MEC. Até que saia outro ofício, vale aquele lá. Não interessa. Até que saia outro ofício, o que está valendo aquele lá. Então, dá lá. Classificação Brasileira de Ocupação, CBO 5173. Descrição sumária. Vigiam dependências e áreas públicas e privadas, com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como poder ilícito de armas, munições e outras irregularidades. Agora me diz para mim, como é que um vigilante vai combater o porte ilícito de armas e munição? Bom, a princípio, se ele está desarmado e ele vê o cara armado, ele não vai abordar o cara, lógico, né? Não é bobo nem nada, né? O cara está armado, tu está desarmado, aí tu vai dizer pro cara, olha, para aí, meu amigo. Só não me atira em mim que eu não estou armado, mas para aí. Não tem, vai deixar o cara passar. Tem chance, né? Zelam pela segurança de pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos. Então, companheiros, dentro da coordenadoria ou da chefia, seja lá o que for de segurança, tem que ter pelo menos um código penal e um código de processo penal. Esta é a nossa Bíblia. Além de a gente ler tudo isso aí, nós temos que ter pelo menos o básico do básico, o que é crime, o que é roubo, o que é furto, o que é tentativa, pelo menos isso na ponta da língua, porque na hora de tu redigir uma ocorrência, uma vírgula mal posta ali, tá eu formado em direito, uma vírgula pode acarretar em 2 processos. Por que 2 processos? Porque nós, como servidores públicos, nós vamos responder 2 vezes. Nós vamos responder administrativamente e vamos responder judicialmente. Tá? Ah, mas se eu for liberado lá na justiça, independe uma da outra. Tu pode ser liberado na justiça e pode ser condenado administrativamente e perder o teu serviço. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Eu venho da PM. Eu fui PM durante 4 anos em Porto Alegre. E já enfrentei, dentro da PM, um julgamento contra mim. O juiz, para ele lá, o juiz, tu é a pessoa mais qualificada do mundo. Pro juiz. Para ele, tu é a pessoa que mais teve curso de capacitação no mundo. Ele olha para ti assim como se fosse um exemplo de profissional. Ele não quer saber se tu nunca teve curso de capacitação, se tu não tem equipamento de proteção individual ou coletivo. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber que tu é um servidor público e tu é o exemplo de trabalhador. E ele vai te julgar conforme isso que ele está pensando. Não importa se tu não teve curso de capacitação. Ele vai te julgar sim, desse jeito. E ele vai te condenar ou te absolver, e depois tu vai responder outra dentro da tua administração. Então, tu responde 2 vezes. 2 vezes. Tem que botar isso na cabeça. Por isso que vocês têm que ter na ponta da língua, nem que seja o básico do básico do Código Penal. Pelo menos o que é roubo, o que é furto. Pelo menos isso. Pelo amor de Deus, pelo menos isso. Ou tentativa. Né? Pelo menos isso tem que ter em mente. Porque de repente tu vai colocar o cara como roubo ou como furto, e tu pegou o cara dentro da sala, tentando levar o computador, e o juiz vai te perguntar, mas aonde é que tu prendeu ele? Prendeu ele dentro da sala. Pô, mas isso aí não estava fazendo nada. Isso é uma tentativa. Ele nem saiu da sala, não saiu. Então tem que ter muito cuidado com isso. Pode passar. Recepcionam e controlam o movimento de pessoas em áreas de acesso livre e restrito. Fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio. Escoltam pessoas e mercadorias. Tá? Controlam objetos e cargas. Vigiam parques e reservas florestais, combatendo inclusive focos de incêndio. Então, quem é que tem que dar o primeiro combate? É sempre o vigilante. É sempre o vigilante que vai dar o primeiro combate. Então, nós não temos prerrogativa de fugir do perigo. Enquanto todos têm a prerrogativa de fugir do perigo, o vigilante tem que ir lá enfrentar o perigo. Está lá. Está lá escrito. Tu pode, de repente, responder um inquérito administrativo por não ter ido lá. Ou ter ido lá e não ter tomado nenhuma atitude. Está lá escrito.
Pode ser punido através do CBO. Né? Então, companheiros, eu quero que vocês entendam que os ambientes organizacionais e o CBO vieram para fazer o quê? Eles vieram para tirar o vigilante do amadorismo. Porque, por enquanto, nós estamos amadores. Eles vieram para transformar os vigilantes em profissionais de segurança. Agora, se isso vai acontecer, bom, aí não sei. Né? Mas a ideia é essa, de transformar o vigilante em profissional na área de segurança. Pode passar? Todas as ocupações requerem formação profissionalizante básica de 200 a 400 horas. Os vigilantes passam por treinamentos obrigatórios em escolas especializadas em segurança, onde aprendem a utilizar armas de fogo. Está lá no CBO. Capacitação. Está lá. Pode solicitar os usos em segurança, onde aprende a utilizar armas de fogo. Está lá no CBO. Capacitação. Está lá. Pode solicitar. Os vigilantes da Universidade Federal de Pelotas fizeram um ofício através do CBO e foram fazer curso de tiro na Marinha do Brasil, que fica ao lado ali na cidade de Rio Grande, que é uma cidade portuária. Tem as fotos, inclusive, deles na nossa página, fazendo curso de capacitação de uso de arma de fogo na Marinha do Brasil. Pode passar. Atua em estabelecimentos diversos de defesa e segurança e de transporte terrestre, aéreo ou aquaviário. Pode trabalhar em equipe individualmente, supervisão em horário de duto. Aquele negócio, eu não trabalho em escala de serviço. Tá lá, ó. Em rodízio de turnos ou escala. Tá lá. Não pode se negar. Pode ser punido administrativamente através do CBO. Trabalham em grandes alturas, confinados em locais subterrâneos, estão sujeitos ao risco de morte e trabalham sob pressão constante, expostos a ruído, radiação, material tóxico, poeira, fumaça e baixa temperatura. Está lá. Estão sujeitos a risco de morte. Né? O adicional só não pode ser de risco de morte, porque não existe essa nomenclatura. Juridicamente falando, não existe risco de morte, existe risco de vida. Por isso que não pode ser um adicional de risco de morte. Pode passar. Os EPIs e os EPCs. Uniforme, veículo, viatura, circuito de CCTV, revólver. Revólver é equipamento obrigatório, está lá. Macacão, lanterna, algema, equipamento obrigatório. Bastão de defesa, pode passar. Colete balístico, equipamento obrigatório, pô. Colete balístico, tu deveria receber um no primeiro dia de serviço, eles já te dão, esse é tua proteção individual. Né? Maca e prancha, primeiros socorros, né? Bota, sapato de segurança ou coturno. Tá lá. Fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio. B1, misturar bagagem, revistar pessoas. Quem é que diz que a gente não pode revistar ninguém? Tá lá. Olha lá. Revistar veículos. Quem é que diz que a gente não pode revistar veículos? Revistar mercadorias, recintos, realizar varreduras, vistas aéreas, inspecionar a integridade das cargas. Quem é que diz que se entrar um caminhão dentro do campi da Universidade Federal de Minas Gerais, quem é que diz que o vigilante não pode mandar parar e pedir para ele abrir o caminhão para ele dar uma olhada no que tem dentro? Quem é que disse isso que não pode? Está lá escrito. Está lá escrito. Revistar os presos, conduzir infratores à delegacia. Quem é que disse que o vigilante não pode levar um preso dentro da sua viatura para a delegacia? Quem é que disse isso? Está lá. Conduzir infratores à delegacia.
E ali não está escrito se é Polícia Civil ou a Polícia Federal. Né? E não é o Mozart que está dizendo isso aí. Isso é federal. Isso aí foi redigido pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça, em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego. Pode passar. Depois, só um pouquinho para mim não perder o raciocínio. Então, companheiros, vejam só. Ali nós mostramos as nossas atividades, a descrição sumária do cargo, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então, companheiros, nós descobrimos, depois de muitos cursos, com a ajuda de todos os companheiros da página, inclusive um desses companheiros foi o Leandro, que me mandou essa lei aí. Quem me enviou para o meu e-mail particular para nós dar uma estudada ele em conjunto com ele foi o Leandro, que me mandou isso aí, Lei 9.632/98. Inventou assim, só me deu trabalho nesses últimos anos aí. Só para te ver o quanto trabalho tu me deu. O que é a Lei 9.632 de 1998? Você sabe me dizer o que é essa lei? A lei que extinguiu os cargos federais dos 3 poderes, que extinguiu cargos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, todo mundo se baseou para dizer que o cargo de vigilante estava extinto. Aonde? Nessa lei. Tá? Essa lei é dessa grossura assim de folha, para vocês terem uma ideia do trabalho que o Leandro me deu. Pode passar. Artigo 1º dessa lei. Os cargos vagos integrantes da estrutura dos órgãos e entidades relacionados no anexo 1 dessa lei ficam extintos. E os cargos ocupados constantes no anexo 2 passam a integrar o quadro de extinção. Então, essa lei fez o quê? No anexo 1, ela extinguiu os cargos. E no anexo 2, o que diz? Os que não foram extinguidos no anexo 1, mas constam no anexo 2, passam à extinção. Os cargos ocupados serão extintos quando ocorrer sua vacância no anexo 2. Isso ele fala do anexo 2. Nos termos do artigo, assim assegurando seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos, inclusive a promoção. Enquanto tiver um lá, se tiver promoção, ele não estava. Então, nos passavam que o cargo não estava extinto. Realmente não estava extinto. Mas estava em extinção. Enquanto existia um vigilante, não está extinto. É correto isso? Não. Não é correto isso. Depois que se aposentar o último vigilante, o cargo ainda permanece. Não está extinto. Tá? Essa história de o cargo estar em extinção não existe. Pode se aposentar todos os vigilantes do Brasil. Todos. Todos. Se não extinguir o cargo, não está extinto. Não está extinto. Então essa história do cargo estar em extinção não existe. Pode passar. Os anexos 1º da lei relacionavam os respectivos cargos, órgãos cujos cargos alencados encontrassem vagos. Aí vai, né? Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República extinguir ou criar cargos. Entenderam por que depois que se aposentar o último vigilante o cargo não está extinto? Porque só pode entrar em extinção depois que o presidente da República publicar a sua extinção. Correto dizer isso? É correto juridicamente, Juliano? Lá para te dar trabalho também. Pode passar. Como mencionado no anexo 1 da mencionada lei, trata apenas da extinção dos casos que já encontram-se vagos, extintos as vagas existentes. No caso, então, isto é um parecer do GT Segurança da SURGS, em conjunto com a assessoria jurídica do sindicato, no qual
nós entregamos, juntamente com o parecer jurídico da Procuradoria da Universidade Federal de Pernambuco, entregamos junto, quanto da não extinção do cargo de vigilante, entregamos para a FASUBRA, e agora no último GT Segurança Nacional, a FASUBRA admitiu que o cargo de vigilante não está extinto. Justo é que vai ter um encontro de racionalização de cargos e os vigilantes não estão incluídos nessa racionalização de cargos. Por que não estão incluídos? Porque não está extinto. No caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foram decretados extintos 35 cargos de vigilante na Lei 9.632. No anexo 2 dessa mesma lei, relaciona os cargos ocupados e que passariam a integrar o quadro em extinção. Nesse segundo anexo não está relacionado o cargo de vigilante. Entenderam por que não está extinto? Porque não está relacionado no anexo 2. Né? Apenas o cargo de vigia foi extinto no anexo 2. Não existe cargo de vigilante no anexo 2. E do mesmo modo que o anexo 1, o anexo 2 especifica os cargos de cada órgão, cada entidade, todas as universidades, todos os IFET, todos os CEFET, IBAMA, INCRA, Poder Judiciário, Poder Legislativo, todos os cargos que foram extintos foram através dessa lei. Por isso que é cruel, é cruel. Entrará no quadro do cargo em extinção. Então, o anexo 2 especifica os cargos de cada órgão que entrará no quadro de extinção. Pode passar? É declarado vago o cargo do servidor que, por motivo de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, falecimento ou posse em outro cargo, né? A lei menciona que extingue em diversos órgãos públicos federais, por meio do anexo 1, inúmeros cargos cujas vagas não estavam ocupadas. Já no anexo 2, enumera taxativamente os cargos que passam a integrar o quadro de extinção. Portanto, não se deve confundir a vontade do legislador, sendo indispensável fazer uma leitura precisa da legislação em comento. Pode passar? Se o cargo de vigilante não foi expressamente colocado no quadro em extinção, anexo 2, não há como fazer uma interpretação em contrário. A intenção do legislador com relação ao caso específico do vigilante foi simplesmente extinguir os cargos que não estavam ocupados. Na hora que foi aprovada a lei, na URGS tinha 35 cargos que não estavam ocupados. Mas em momento algum, indicou que o cargo de vigilante está em extinção. Se fosse essa a sua intenção, teria relacionado esse cargo dentro dos enumerados no anexo 2. Então, vocês veem, no anexo 2 não existe cargo de vigilante. Não existe. Então, aí está. Pode passar. Tanto é verdade que o Ministério da Educação, por meio do ofício circular número 15 do MEC, informou aos dirigentes de gestão de pessoal das instituições federais de ensino e de inscrição dos cargos, a abertura de concurso público, dentre os cargos relacionados para a realização do certame público para preenchimento de vaga, está o cargo de vigilante. Como é que foi extinto em 98? E em 2005, MEC, Ministério. Abre concurso para vigilante. Pode passar? Sendo assim, postula o requerente que sejam adotados por vossa magnificência as providências necessárias para a realização de concurso público para preenchimento de vagas de cargos vigilantes nesta Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então aí foi nos informado através do reitor, que passou para a sua assessoria jurídica, né, que nós tínhamos razão. E que ele também ia entrar nessa luta através da Andifes. Ele falou para nós que, assim como todos os reitores, o reitor da Rural, o reitor da UFO, né, se eu esquecer de mais algum aqui, o reitor do Florestal, lá que o Anderson também falou com eles, né, de Viçosa, de Santa Maria, de Pelotas, todos falaram que são favoráveis
ao concurso público para vigilante. Tanto é, companheiros, que dentro da Andifes já tem este comentário de que tem que ter concurso público para vigilante. É ou não é? É só abrir o portal da Andifes. Então, parecer elaborado pelo GT Segurança da SURGS em colaboração com a assessoria jurídica da SURGS. Escritório do Rogério Viola Coelho é advogado, ex-assessor jurídico da FASUBRA. Então está aí, ó, o parecer da Procuradoria da Universidade Federal de Pernambuco. Não sei se dá para ler. Portanto, penso que lá no último parágrafo, penso que o cargo de vigilante ainda faz parte dos quadros das universidades públicas. Nada impedindo que o Poder Executivo, mediante lei, modifique tal situação, até mesmo para transformar a carreira de vigilante num quadro de extinção. Viu? Então, isso que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, mediante lei, não existe essa lei ainda de extinção, mas mediante lei, pode passar. Então, companheiros, nós, do GT Segurança da SURGS, começamos a pensar em tomar um outro viés. Como a FASUBRA teve agora um ganho com um mandato de injunção para aposentadoria especial, né, Luizão? Então nós começamos a pensar, por que nós não podemos também entrar com mandato de injunção? Requerendo gratificação de atividade em segurança, para nós vigilantes das universidades. Por que não? Então nós fomos elaborar um estudo. Na Constituição Federal, o artigo 7º, inciso 23, capítulo 2 dos direitos sociais, está escrito: adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Então é por este viés que nós estamos tentando entrar. Lá no último parágrafo, em situação tal, só resta ao requerente valer-se do mandato de injunção, como lhe assegura o artigo 5º da Lei Magna e Velha da Constituição Federal, né, que fala sobre o mandato de injunção. Pode passar. O artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros. Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de normas regulamentadoras torne inviável o exercício dos direitos. Nós temos direito ou não temos direito ao risco de vida? Pode passar? Então tá lá. Nos deveres, o MEC e as procuradorias das universidades usam o CBO. O CBO não é funcionário público, não sei se vocês sabem disso. O CBO é da CLT. Foi arrastado para nós como se fosse mandato de injunção. Não existe CBO para funcionário público. E as procuradorias das universidades usam o CBO, que é da CLT, do Ministério do Trabalho e Emprego, e não consta no regime jurídico único para determinar a atuação dos vigilantes das IPES. Mas não usam o mesmo conceito para determinar os direitos desses trabalhadores. Se contradizendo, pois se o CBO vale para os deveres dessa categoria, usando até para a punição, por que a gratificação de atividade de segurança da Lei 11.416 não serve para regulamentar esse adicional para os vigilantes das IPES, já que também são regidos pelo regime jurídico único, assim como seguranças do Judiciário? Pode passar. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que os seguranças do Judiciário, que também são regidos pelo regime jurídico único, assim como os vigilantes das IPES, e aprovou a Lei, né, 11.416, que regulamentou o adicional de risco de vida para esses seguranças do Poder Judiciário. Pode passar. O senador Paulo Paim, senador Sérgio Zambiase e Paulo Pimenta, né, entraram com os projetos de lei que irão regulamentar essa atividade. Esse adicional, pode passar. Então tá lá. Negar que o funcionário público técnico administrativo no cargo de vigilante das universidades federais
e fé se correm o risco de vida na função que exerce, seria o mesmo que negar a responsabilidade objetiva do empregador, de ser responsabilizado pelo pagamento do adicional de risco de vida. Então, tá lá, ó, companheiro. Como é que tu vai negar o risco de vida dos vigilantes com todas essas leis que estão aí? Tem como. Mesmo. Tem como. Não tem como. E contra ocorrências, contra fotos de ocorrência, não tem como. Está aqui. Está aqui no dossiê do GT Segurança da SURG. Está aqui a Bíblia do GT Segurança. Isso aqui é a Bíblia do GT Segurança. Pode passar. Pablo Stolzi Gagliano e Rodolfo Pampona Filho, dois renomados advogados trabalhistas, dizem que quem deve assumir os riscos econômicos da atividade é o empregador e não o empregado. Quem é o nosso empregador? Os vigilantes das universidades federais não têm o direito de receber o adicional de risco de vida, mas os vigilantes terceirizados que não enfrentam as mesmas ocorrências com grau de periculosidade por força de contrato ganham esse adicional. Tu vê, né? Ficando uma incógnita. Como pode os vigilantes terceirizados que trabalham dentro das IPs de FED ganharem o adicional de risco e os vigilantes orgânicos não? É incrível, dá vontade de rir, né? Isso é cômico. É cômico um negócio desse. Pode passar. Então, companheiros, nós enviamos, esse é só um esboço de todo que a gente fez, lá de todo o estudo. Nós enviamos para algumas universidades, né? Aqui o assessor jurídico do Sindipes pediu cautela. Realmente temos que ter cautela, temos que estudar muito bem isso aí, porque tem os projetos de lei lá no Senado, mas foi antes de ter passado no CCJ, agora que passou na CCJ é outro negócio, juridicamente não tem mais impedimento, né? Na UFO, eles vão entrar com mandato de injunção. O assessor jurídico da UFO já disse que tem viabilidade. Tá? O assessor jurídico da Universidade Federal de Pelotas também disse que tem viabilidade. O assessor jurídico da Universidade Federal de Santa Maria também disse que tem viabilidade. O assessor jurídico da Universidade Federal de Pernambuco pediu cautela, mas não disse que não tem inviabilidade. Nós vamos entrar com mandato de injunção em Pelotas. Viajamos quinta-feira passada para Pelotas, levando 101 procuração, porque os chefes não quiseram entrar. 101 procurações. Os vigilantes de Santa Maria vão entrar com a sua assessoria jurídica. Os vigilantes de Pelotas também. Os vigilantes fluminenses vão entrar com o assessor de Pelotas, né? Os vigilantes da Rural acho que vão entrar também com o assessor de Pelotas. Isso não foi divulgado para Fazubra, porque a Fazubra não tinha, agora estão contratando, né, Luísa? Não tinha assessoria jurídica, né? Então nós fomos galgando lugares e nós vamos entrar com mandado de injunção. Nós vamos entrar. Se vamos ganhar, não sei, mas nós vamos entrar. Quem está na chuva é para se molhar. Não, o não fica complicado, né? Então, companheiros, eu vou deixar algumas fotos para vocês aí. Essa foi a reunião com o senador Paulo Paim e o deputado federal Paulo Pimenta, no qual eu comuniquei ontem para vocês, mas eu vou dar uma pincelada, mas eu falei ontem para vocês, no qual marcou uma reunião no Ministério da Justiça e foi conosco lá, foi conosco lá no Ministério da Justiça, pedia a inclusão dos vigilantes no PRONASSE, na página do PRONASSE, para nós termos direito aos cursos de capacitação que o PRONASSE dá. O PRONASSE paga até 100% de bolsas de graduação e pós-graduação na área da segurança. Na área da segurança tem esse benefício. E por que a gente não pode estar lá? Nós somos funcionários públicos.
pode passar. Aí os vigilantes de Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Porto Alegre, lógico, em reunião com, na época, o atual ministro Tarso Genro, né? Isso aí foi uma complicação, porque nos comunicaram que nós tínhamos uma audiência com o ministro numa sexta-feira, às 4h30 da tarde, que nós tínhamos uma audiência com ele na segunda-feira, sendo que na segunda-feira era feriado porque era dia do funcionalismo público. Tá? E como é que tu vai conseguir organizar os vigilantes de Pelotas, de Rio Grande, de Santa Maria, para vir para Porto Alegre num feriado? Imagina só. Aí os vigilantes de Santa Maria, um vereador lá de Santa Maria, o Jorjão, que já foi colega nosso, ele é militante da base da Fazubra, né? Ele já foi sindicalista e continua com a veia de sindicalista, mas agora ele é vereador lá em Santa Maria, locou um carro para os vigilantes de Santa Maria, para vir para Porto Alegre na segunda-feira, porque estava tudo fechado. Os vigilantes de Rio Grande foram na casa do reitor, porque estava tudo fechado, segunda-feira era feriado, foram na casa do reitor, imagina só a situação, solicitar que o reitor liberasse um carro para eles vir para Porto Alegre. O reitor liberou o carro dele, de uso exclusivo dele, para vir para Porto Alegre. O Pelotas conseguiu, através do sindicato lá, aquele senhor de cabelo branco ali é o Darcy. Na época os vigilantes de Pelotas, lá tá, o Mochila, não era assim, diretor de sindicato, liberou o carro, mas tem uma resolução lá dentro do estatuto do sindicato da Uspel, que o carro do sindicato só pode rodar com um coordenador junto, então é por isso que ele teve que vir junto, né? Então nós nos reunimos naquela época com o ministro Tarso Genro, pedindo a inclusão dos vigilantes no Pronas. Vejam bem, esta reunião não foi os vigilantes que marcaram. Por isso que nós não fomos como GT Segurança, nós fomos como vigilantes, porque esta reunião foi agendada pelo deputado federal Paulo Pimenta. Pode passar. Então isto mostra o quanto nós estamos com espírito de corpo, companheirada. O quanto nós estamos com espírito de corpo, o quanto nós estamos querendo, por quê? Porque os vigilantes lá do Piauí foram lá. Vocês não sabem a dificuldade que eles tiveram para marcar uma reunião com esse homem aí. Mas foram lá. Pediu o apoio do senador aos nossos projetos de lei. Minas Gerais tem senador? Qual é o nome dele? Quando ele foi relator, o Hélito Salgado, quando ele foi relator do projeto de lei 173, os vigilantes de Minas Gerais tentaram procurar ele? Pode passar. Então agora, companheiros, no último GT Segurança Nacional, terminou na terça, na quarta-feira, lá no Ministério da Justiça, nós nos reunimos com o chefe do gabinete do Ministério da Justiça, e ele pediu então que esses documentos que nós entregamos para o Tarso lá em Porto Alegre, nós entrasse com protocolo, protocolando esses documentos, que daí eles iam dar encaminhamento. Nós fomos lá, então tá ali, ó, o Mário, Pernambuco, o Vanderlei, eu e o Macanudo lá de Pelotas. Isso foi na quarta-feira. O GT Segurança terminou na terça, os companheiros foram embora e nós ficamos para a plenária. Então ficou incumbido de nós fazermos esse serviço. Fomos lá, está aí documentado, tirado foto, né? Então nós protocolamos. E está aqui, ó. Está aqui o carimbo do protocolo, para quem quiser ver. Está aqui o número do protocolo, o telefone para ver onde é que está esse documento. Está aqui o protocolo. Pode passar. Então aí, companheiros, no GT Segurança Nacional, lá na audiência pública, nós tivemos uma reunião com o ministro das Comunicações, o Hélio Costa. Lá do lado do Hélio Costa está lá o Paulo Piau, né? Esta reunião foi agendada e marcada e suada e moveu pedras e rios pelo companheiro Anderson, que marcou essa reunião.
através do deputado federal Paulo Pial, para ver também que os companheiros os companheiros de Minas Gerais também estão imbuídos na luta. Pode passar. Aí, o chefe do gabinete do Ministério da Justiça e o deputado federal Paulo Pimenta, na reunião no qual ele solicitou que a gente protocolasse aqueles documentos. Pode passar. Aí, companheiros, essa turma aí finalizou o Plano de Segurança Nacional. Nós entramos para essa sala às 10 horas da manhã e fechamos o plano a 1h da madrugada. Imaginem só. Ninguém conseguia mais ver números, letras, ninguém conseguia. Nós só paramos que ninguém conseguia mais nada. Ninguém ia conseguir fazer mais nada. Pode passar. Então, aí está, companheiros, duas frases que eu quero deixar para vocês para finalizar essa apresentação. Que a diferença entre um chefe e um líder é que um chefe diz vá, um líder diz vamos. Essa é a diferença. E essa de baixo serve para nós. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas graças a Deus, meus companheiros, não somos o que éramos. Muito obrigado. Companheiros, aqui ó, vamos fazer 15 minutos para o lanche e depois voltaremos para as intervenções de perguntas, mas olhem umas perguntas leves, né? Não me judiem aí. Mas